Então eu perguntei ao senhor, o que vai ter aqui hoje? Ele disse, uma conferência. De quem? Ah, de um rapazinho baiano. Quem será? É o senhor. Eu não sabia que era eu. Então fomos andando, Ederlindo, Lucília, Nilson e eu. Sentamos à mesa e deram-me a palavra. Eu olhei agora aquela multidão, mais de 100 pessoas. E comecei a falar o excelentíssimo. E o Espírito não veio. E eu apelei, eu vou contar a lenda da guerra. E me esqueci. Então eu disse, olha, ontem eu memorizei a lenda da guerra e esqueci. Veio um Espírito. Hoje eu não me lembro da lenda, não veio Espírito, então não tem nada que dizer. Sentei-me. Quando me sentei, ouvi a mesma voz. Ergue-te e quero dar-te a primeira lição. Responsabilidade. Como tu aceitas falar de público sem teres a menor capacidade? Eu vou falar por eles, não por ti. Pelo amor de Deus, o senhor fale. Eu farei qualquer coisa. Tire-me dessa situação. Eu disse, um momento, o Espírito chegou e falei. Falei. E ao terminar, ele me disse, escreve a Francisco Cândido Xavier e pede-lhe que te oriente. Nascerá daí a minha primeira carta ao venerando apóstolo, na qual, como era natural, eu botei excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier. E recebi meses depois uma resposta, meu querido Divaldo, já interpretando. E quando Ederlindo se mudou para Belo Horizonte, convidou-me outra vez para ir então a Belo Horizonte. E no mês de março de 1948 em Belo Horizonte, no conjunto Inapiários, alguém disse, hoje Chico Xavier estará em Belo Horizonte, na residência de Dona Lucila Cavalcante, a Rua Tupinambás 320, Foto Minas. E nós fomos. Era uma terça-feira à tarde. Quando ele saltou, éramos ambos jovens. Ele estava naquele tempo com 38 anos, gordinho e jovial, com uma boina de camurça azul que me ofereceu depois. Foi abraçando todas as pessoas. E quando chegou em mim, me deu um abraço. E disse, que bom encontrar-te em corpo físico, Divaldo. E eu, na minha boçalidade, perguntei, como é que você sabe que eu sou eu? Emmanuel levou-me para visitar-te. E eu me recordo do retrato que tu tens na parede do teu quarto, do Espírito José Pititinga, o fundador da União Espírita Baiana. Pega deste lado e não solta. Então a Ederlindo Sarroris, que eu nunca tive a oportunidade pública de agradecer, a Eunice Sarroris, que foram meus irmãos da primeira hora, quando numa profunda depressão, de angústia, quando pensando em arrojar-me do elevador Lacerda, porque havia perdido o primeiro emprego na Sátima, Sul América Terrestre, Marítimos e Acidentes, no mês de agosto de 1945, começamos a mediunidade e chegou até nós o Livro dos Espíritos, a terapêutica. Quero dizer com essas palavras que também nos processos da depressão existe a psicogênese espiritual, as obsessões, as interferências de entidades perversas, invejosas, mistificadoras, adversárias, que pretendem possibilitar-nos a marcha, que vêm cobrar-nos os deslizes que perpetramos em existências pretéritas. E a terapêutica, ao lado da terapia médica, é o estudo da doutrina espírita, é a psicoterapia do Evangelho, agora desvelado pela revelação kardeciana. Neste momento grave da sociedade,
em que obsessão, depressão, obsessão, esquizofrenia, psicose profunda, obsessão, autismo, obsessão, em que os horizontes se confundem e as fronteiras se mesclam, a divindade mandou a ciência médica e mandou o Consolador para que os dois soergam a sociedade para o milênio futuro, para que a Terra deixe de ser mundo de provas, expiações, para ser mundo de regeneração, para que a humanidade, que já se viu livre de tantas pandemias, porque não as merece mais, foi buscar a AIDS porque quis, graças à sua conduta reprochável na área do sexo promíscuo, estando hoje 40 milhões de infectados, sendo que em cada segundo 6 novos infectados, e cada ano morrendo 6 milhões de infectados, por irresponsabilidade nossa e de algumas autoridades também. É necessário que nós cultivemos o amor, o alto amor, o respeito por si mesmo, e saiamos desse quadro triste de depressão que nos oprime, para exaltarmos a era nova da solidariedade, da ternura, do amor, como aqueles missionários que vieram antes de nós e aqueles que virão depois de nós. Na psicogênese dos transtornos depressivos, também chamados psicótico-maníacos depressivos, nas suas variedades, obsessivo-compulsivo, fóbicos, transtorno do pânico e outros, tenhamos a coragem de introjetar Jesus, e com esse amigo incondicional, saiamos a dizer: Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser um sendal de ástaros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que tombasse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem está na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra. Se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma flor solitária, da frincha da rocha, modificando a natureza e dando-lhe beleza. Eu queria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade, se eu não puder, eu te venho rogar para ser um grão, que caindo no chão se multiplique no milhão, e atenda a fome da multidão. Eu queria, Senhor, ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Porém nunca vou conseguir. Então te quero pedir para ser uma pedra solitária, pavimentando o chão por onde seguem os heróis, na busca do seu fanal. Queria ser uma escada, que levasse o santo ao céu, e eu conquistado as alturas. Mas nas minhas agruras, se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser o primeiro degrau. Queria ser um pomar de frutos maduros, para a mesa do esfaimado repletar de beleza. Jamais conseguirei, então deixa-me ficar à sombra de um carvalho, na estrada,
para quando alguém passe de mansinho pelo meu caminho, ele possa perguntar: olá, amigo, aonde vais? E se ele responder-me, querido, quem és tu? Ele possa responder: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu amigo. E lado a lado eu vá cantando: Senhor, eu gostaria de ser poeta, esteta, artista, compositor, declamador, orador, para demonstrar a tua grandeza. Mas na minha vileza, como me falta o extra e a magia, a beleza e a harmonia, deixa-me somente dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.